Então valendo mais um Daniel Witt Responde. Dessa vez respondendo uma pergunta do Paulo Vinícius Serafim. E o Paulo me conta que ele acaba tendo vários projetos para fazer e para tocar. E ele chega de noite em casa e ele quer tocar esses projetos. E como são vários, ele acaba de repente tocando uma atividade de um e daqui a pouco aparece uma atividade de um outro. E daqui a pouco ele tem uma terceira coisa que aparece. Quando chega mais tarde, algumas horas passadas, ele identificou que ele não fez nada do que ele deveria ter feito. E a pergunta dele, dicas para ele poder focar, ou daqui a pouco precisa ele largar todos os outros projetos para poder focar nesse projeto específico. Então é disso que eu quero falar um pouco hoje, principalmente para o Paulo, mas certamente você deve conhecer alguém ou muitas vezes deve se encontrar nesse tipo de panorama, ok? Então, Paulo, uma primeira coisa que eu te dou como dica é você montar uma visão. Pode ser uma lista, pode ser um esquema na parede com post-its, o modo como você se identificar melhor. Pode ser alguma coisa eletrônica, enfim, pode ser um board no Trello ou coisa que valha, para você tentar identificar quantos são esses projetos que vocês têm, quais são esses projetos que você tem, e tentar primeiro estabelecer para você quais são os que você mais acredita, quais são os que você identifica assim, que se eu tivesse um dia inteiro para trabalhar para esse projeto, qual projeto seria? Então, essa pode ser uma primeira abordagem para você começar a tomar consciência que daqui a pouco tem um projeto ou outro que você não está mais tanto afim de dar foco, de repente está chegando a hora de passar o foco, passar a expectativa para baixar para um projeto, fazer ela subir para um outro. Então entra um pouco nesse sentido assim. Então essa primeira listagem, essa primeira organização, essa primeira ordenação já vai te ajudar um pouco nesse processo, para você saber em que dar atenção, para que dar atenção, né, para os seus dias e tal. Uma outra coisa também para você ter clareza é que não adianta você trabalhar todas as noites, 4 horas por noite, de segunda a sexta-feira, o sábado e o domingo. Você precisa ter espaço para respirar, você precisa ter espaço para poder viver, ok? Então o que eu quero dizer com isso? Ah, Daniel, quer dizer que você não vira a noite trabalhando? Viro, né? Recentemente agora, acho que foi sexta para sábado ou coisa parecida, eu fui até 4, 5 horas da manhã trabalhando em um projeto meu. O trabalhar em um projeto meu é simplesmente uma vontade, uma necessidade que eu tenho de fazer alguma coisa minha acontecer. Então, no momento que eu paro para me dedicar a um projeto meu, né, e colocar esforço para isso, o famoso empreender, né, despender energia em algo que eu acredito, ou para eu ficar acordado até 4 horas da manhã, tem que ser alguma coisa que vale a pena. Então, a gente precisa olhar para isso e ver assim, não, realmente, isso aqui é um projeto que vale a pena ficar acordado, vale a pena eu me dedicar, então eu vou fazer isso. Só que também não todo dia, senão você não consegue acordar e fazer o que você tem que fazer de repente durante o dia, ok? Então, estabelece daqui a pouco 1 ou 2 dias da semana e de repente você dá uma esticada a mais, vai até 1, 2 da manhã, dedicando mais horas para esse projeto, você vai dormir menos horas essa noite, mas não pode ser toda noite assim. Você tem que conseguir manter uma média, não sei qual é a sua, a minha é entre 6 e 7 horas de sono. Então, cada um vai achar o seu processo aí, do mínimo que precisa ou do ideal, né? Se você deixa sem alarme e dorme, que horas que você acorda, você começa a ter uma noção daqui a pouco é o seu ritmo do acordar, do funcionar e por aí vai. Então eu diria, estabelecer quais noites são noites que você vai se dedicar, como se fosse faculdade, entendeu? A galera vai pra faculdade de noite, eu vou segunda, quarta e sexta. Então é como se segunda, quarta e sexta você trabalhasse nesse seu projeto. Então se da faculdade a pessoa fica lá das 7 até as 10h30, vai chegar em casa às 11h30, coisa parecida, 11 horas. Então das 7 às 11, das 7 às 11h30 pode ser o horário que você vai se dedicar para esses seus projetos. E de repente 1 ou 2 dias da semana, pode ser de uma sexta para um sábado, de um sábado para um domingo, enfim, pode ser esse segundo dia, não sempre. Você pode escolher, ó, essa semana esses aqui vão ser meus 2 dias que eu vou dar uma esticada a mais, vou dedicar aos meus projetos para fazer algo acontecer. A outra coisa, então, primeiro, listar os projetos. Segundo, estabelecer os dias da semana, os seus horários para poder dedicar horas para esses projetos. Terceira,
né? E aí vem a grande questão, datas. Qual é a próxima entrega para esses projetos que você priorizou? Porque daí você sabe que nesses dias que você tem para trabalhar, você tem que fazer aquela entrega ali que está estabelecida. Então, ser real nisso. Ah, semana tal eu vou trabalhar em tal projeto, vou fazer tal entrega que vai causar tal resultado. Ah, mas Daniel, é difícil, eu tenho que fazer muita coisa e tal. Certamente deve ter algo que você pode fazer, que você pode entregar algum tipo de resultado e testar isso e validar se o que você está fazendo está no caminho certo ou não, e por aí vai. Então é um pouco pensar nesse aspecto. O que dá para fazer no pouco tempo que se tem? A gente está falando aí se você vai dedicar 3 dias de noite, e de repente alguns dias mais esticando, coisa assim. A gente está falando em algo como 15 horas de trabalho, algo nesse sentido. Então, 4 horas durante 3 dias da semana de noite e um pouquinho mais ali que eu vou dedicar para poder dar uma esticada e poder fazer alguma coisa extra e tal. Então, de repente, tarefas maiores você vai deixar para esse período aí que você consegue dar essa esticada, né, e trabalhar um pouco mais, enfim. Então, a gente tem que olhar um pouco para esses 3 aspectos, eu diria que já seria show de bola. Dar uma olhada em quais são os projetos que eu quero dedicar mais tempo, qual é o tempo que eu vou ter para executar isso, porque vira restrição. Então não adianta eu querer virar até 6 horas da manhã, porque não é o ponto. O ponto é poder estabelecer qual é o seu limite e a partir disso poder viver o resto do dia bem em relação a isso. E a questão de estabelecer pequenas metas para cada um desses projetos. Então, eu tenho esse monte de coisa para fazer, mas a próxima vez que eu trabalhar para esse projeto, a próxima vez que eu me dedicar horas, para esse projeto, é aqui que eu quero chegar. E aí eu vou trabalhar para ter essa meta atingida e por aí vai. Então, essa pode ser uma dica, Paulo, para daqui a pouco, durante esse mês aí de outubro agora, né? A gente está falando aqui, hoje é dia 12 de outubro, é um feriado, né? Tô eu aqui gravando um vídeo aí pro Paulo. E, e é isso, cara. Começa a fazer essa função, começa a brincar com isso e testa, entendeu? Daqui a pouco você vai enxergar, Legal, 3 dias não é o legal para mim. Para mim o legal foram 2 dias. É toda terça e quinta. São os dias que eu estabeleci para poder me dedicar aos meus projetos e fazer acontecer. E de repente na sexta para o sábado, no sábado para o domingo foi o dia que eu escolhi para trabalhar mais, ou sábado de tarde. Cada um vai ter o seu processo, cada um vai escolher o seu ritmo de funcionamento, ok? Agradeço de novo aí o Paulo por ter mandado essa pergunta, espero poder ter ajudado e manda depois feedbacks aí pra gente poder dar sequência em novas perguntas, novas respostas. E se você tiver uma pergunta aqui para o Daniel Te Responde, pode comentar nesse vídeo mesmo, pode comentar no post, pode comentar onde você estiver vendo esse cara aqui, manda ver, ok? danielwilt.com é o site para estar sempre vendo o que eu estou publicando. Todo dia tem um post, todos os dias tem um post, pode acreditar. Tem a lista de e-mails também, se cadastra lá. Uma vez por semana eu te mando uma mensagem nova e todo domingo eu te mando um resumo de como foi a semana. E aí você pode acompanhar e dar uma olhada nos posts que você não acompanhou durante a semana, ok? É isso aí, acompanha lá danielwilt.com, Daniel Wilt aqui dando um tchau. E é isso aí, galera. Falamos, até mais.